Bom dia. Eu sou argentino, eu não moro em Londres e eu fico muito confuso com a questão dos idiomas. Então, eu vou tentar fazer a apresentação em portunhol, tá bem? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu quero falar hoje da uma estratégia para reenfocar as empresas e as marcas em uma transformação da sustentabilidade através de uma maior compreensão do contexto dos riscos de sustentabilidade. E o contexto de riscos, eu quero dizer que há questões sociais, que há a questão ambiental e a questão da governança, da corrupção, da inversão pública na infraestrutura, está muito conectado. E para as empresas cria um contexto muito difícil do risco social e político, que eu acho que faz que a mudança à sustentabilidade não é fácil. Eu vou te dar um exemplo. Essa é uma plantação de madeira certificada sustentável. Não? Nós estamos falando disso agora, um momento. Agora, essa plantação é na África, é uma plantação virada para exportação. Na plantação está na direita e tem a certificação, tem o selo, tem uma questão holística da sustentabilidade, mas o problema é que no outro lado do perímetro tem crescimento da população, muita pobreza, a gente tem fome e eles estão olhando para o interior do perímetro falando: por que essa terra não estamos plantando um arroz para comer? Não? E isso cria um risco muito complexo político que tem uma incidência direta no maior risco de uma plantação madeireira, que é o incêndio florestal intencional. Não? Então, temos o contexto do risco sistêmico e a necessidade da empresa de pensar mais criativamente a questão do seu relacionamento com as comunidades, nesse caso. Né? Agora, o que a empresa fez foi muito interessante. Né? E eles se deram conta que deveriam de fazer um engajamento da questão produtiva, não somente das boas relações com a comunidade. Assim. Então, eles deram parte da terra que não tinha a plantação e envolveram pequenos produtores das comunidades para fazer uma plantação de arroz, mas tomaram em conta que poderiam desenvolver um negócio também de exportação de arroz. Sim? E ficou, ao final da história, fica que essa empresa, originalmente madeireira, também desenvolve uma nova área de negócio, que é a plantação sustentável de arroz. Eu acho que aí é uma muito boa ilustração dessa questão, que tem a ver com um entendimento dos riscos sistêmicos direitos para a empresa, que tem a ver com uma complexidade que não é somente da questão da madeira ou da certificação, mas é a questão na África da questão da fome, a questão dos direitos da terra. E essa compreensão é a base de uma nova ideia, de uma nova criatividade para reenfocar uma companhia estrategicamente e dar direcionalidade a essa transformação. Sim? Então, nós desenvolvimos uma ferramenta chamada Earth Security Index, que faz para países, para ajudar as líderes empresariais a tomar uma consciência mais estratégica dos riscos do contexto, operacionais, políticos e financeiros. Sim? E isso utiliza data dos países para olhar os níveis de fome, da população, da terra, do desmatamento, mas também dos direitos da terra, a exposição aos riscos do clima e a água, escassez de água. Mas também olha a situação da população, a governança, os níveis de corrupção e de fortaleza institucional
é a intensidade da carbono da eletricidade. É também os recursos públicos disponíveis para investir em questões como infraestrutura, etc. E com tudo isso, 24 áreas de pressões de um país, fizemos essa visual, atrativa, simples, que comunica uma situação de risco integrado, multidimensional, onde maior dimensão dos wedges é maior pressão. Sim? E com isso podemos abrir a cabeça das empresas, dos empresários, dos líderes, dos executivos, para repensar a exposição do risco, da sustentabilidade na realidade e a inovação criativa dos negócios. E esse aqui é um trabalho que fizemos com bancos comerciais na Indonésia, onde miramos sua inversão no azeite de palmeira, que é muito problemático por uma série de questões, e identificamos os principais riscos aos próximos 5 anos, a exposição política, reputacional, etc. E algumas ideias de inovação, mas, por exemplo, uma delas é que os bancos possam desenvolver novas linhas de crédito para os pequenos produtores, mas não vão poder fazer isso se esses produtos não têm no desenho uma forma de encarar a questão da corrupção ou a questão da falta dos direitos da terra. Sim? E somente podem fazer isso, somente podem entender a situação se trabalham em parceria com organizações do campesinos. Não, isso não está necessariamente na cultura do banco, dos valores corporativos e da cultura dos executivos. Então, construir os pontes, eu acho que tomam crédito, tomam conta dos riscos, mas com ideias muito concretas do business development e inovação, é muito importante. Não. Qual é a conclusão? Como conectamos isso com o refocusing of the brands? How do we build sustainable brands? Eu vou falar de um trabalho que fizemos para empresas suíças de chocolate. Hein? E essa é uma marca muito reconhecida. Eu vi a marca no aeroporto internacional do Rio, quando eu estava chegando. Eu acho que o que fizemos nesta instância foi entender qual é a dependência global dessas marcas do contexto mais volátil da sustentabilidade. Hein? Então, se você... É uma coisa assim, a Suíça, que é um país muito seguro, 80% do consumo de água da Suíça está ocorrendo fora do país. Por quê? Porque a Suíça é uma importadora neta de cereais e de grãos, de commodities, de agribusiness. Sim? Então, quando você importa o cacau, também está importando a água que for para irrigar o cacau em outros países. Sim? Agora, no cacau é 16% desse footprint global da água da Suíça. E quando olhamos quais são os países que estão fornecendo cacau à Suíça para as companhias, você vê aí, mais dos 50% é a Gana e a Costa de Marfil. 2 países. Mas também Brasil. 3% do cacau das companhias suíças de chocolate é com cacau brasileiro. E isso vamos falar em 1 minuto das implicâncias. Mas a Suíça é muito dependente. As companhias de chocolate suíças são muito dependentes de 2 países na África Ocidental. E qual é a situação desses países que estão fornecendo um recurso tão estratégico, fundamental para essas empresas? É uma situação muito complexa. Não é somente social, de trabalho infantil, escravo, de muita pobreza, ambiental, deforestação, falta de água, corrupção, tudo. Um perfect storm. E o que você faz como uma empresa global, onde não tem uma ingerência direta sobre as condições? Sim? Não, nós olhamos uma marca, uma empresa inglesa chamada Divine Chocolates, que é a única empresa antes disso. Sim? Agora, esses países
Costa de Marfil e Ghana fornecem não somente mais de 50% da Suíça, mas fornecem 60% do cacau mundial. 1,5 milhões de pequenos produtores que vivem em absoluta pobreza nunca viram um chocolate em suas vidas. Eles não sabem o que acontece com esse cacau que eles vão vender. E tem mais de 700 milhões de dólares nas iniciativas corporativas de responsabilidade, mas que não conseguem mudar como se fala? O aguja. Se fala assim em português? Assim? Ok. E o mais interessante do caso é que em 5 anos, os analistas dos mercados globais de cacau antecipam que vai ter uma escassez de cacau por essas pressões. 5 anos. Não estamos falando das questões de futuras gerações. Sim? Então, novamente, eu falava que é uma marca de chocolates muito interessante de Inglaterra, chamada Divine Chocolate. E é uma marca de chocolate que não somente é fair trade, você conhece fair trade, mas que também 49% das ações estão em manos dos produtores. E você olha que contenta está a produtora aqui, na Ghana. É feliz, é contente. É outra realidade, uma nova realidade. Mas é a marca, o que eu acho, isso é uma sustainable brand. Mas essa companhia tem uma porção muito pequena do mercado. Tem um turnover of $10 million in a global market of 9 billion. Sim? Então, nós fizemos recomendações para as grandes marcas suíças de chocolate e dissemos, se não é realista que a Nestlé ou a Lindt faz os pequenos produtores da Ghana ou de Côte d'Ivoire acionistas da sua companhia, então, como mínimo, você pode utilizar o dinheiro dos fundos de responsabilidade empresarial para invertir em criar novas marcas que vão competir nos mercados do futuro, marcas sustentáveis. Eu acho que, novamente, esse conceito de entender estrategicamente o contexto global de risco, de interconexão de risco, é fundamental para visualizar qual é o caminho da transformação, qual é o caminho dos novos negócios, que é preciso desenvolver agora. Para finalizar, eu diria uma ideia de que eu vejo no Brasil, que é muito importante, sim? onde eu acho que tem 3 pressões que a gente acredita, mas a complexidade que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Uma é a água. A gente sabe da água. 2 é a exposição climática. Né? Agora, no novembro, o Brasil vai ser exposto no El Niño, e os científicos estão falando de um impacto muito alto. Muita sequia no norte, muitas inundações no sul. E estamos falando do 2015. Sim? E há desmatamento. Agora, minha opinião é que em Brasil, a combinação dessas três pressões vai ter uma ingerência direta sobre a segurança energética do Brasil. Se você olha lá no vermelho, sim? O carbon intensity, a intensidade de carbono da eletricidade não é muito alta, porque em Brasil você tem 80% da eletricidade é produzida pelas represas hidroelétricas. Sim? Mas em um contexto de escassez de água, de câmbio climático e de desmatamento que erosiona a habilidade do Brasil de ser resiliente a câmbio de temperaturas, a provisão de eletricidade vai sofrer. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, vamos olhar o governo, as principais empresas, virando novamente o petróleo, né? Os jacimentos offshore, pré-sal. Essa é a estratégia pragmática do Brasil para ter segurança de eletricidade ao mediano prazo. Sim?
Então, em um contexto brasileiro de maior intensidade de carbono, de energia, sim, assim, então um signo de pergunta é a questão das emissões do Brasil, que vai impactar em muitos setores empresariais e industriais. Sim? Então, eu acho que à medida que vocês, que suas empresas, que a Sustainable Brands Brasil está pensando no futuro, é muito importante, em especial para alguns setores que são intensivos na eletricidade, de reimaginar um futuro em que eles vão ter que operar em um contexto de muita intensidade de carbono. E isso tem exposição para os inversionistas globais, tem exposição política e social. Então, eu acho que esse é um contexto muito oportuno, muito atrativo, para que essas empresas intensivas em eletricidade desenvolvam novas estratégias de mercado, novos investimentos na energia renovável, solar, por exemplo, e novas parcerias com agências governamentais, e como, por exemplo, a Apex, a promoção de investimentos, como olhando a realidade, eu acho, a exposição, a vulnerabilidade da matriz energética do Brasil do curto prazo. Então, como conclusão, eu acho que a virada sustentável, que a transição à sustentabilidade vai ser muito difícil, porque crescentemente as questões sociais, ambientais e de governança estão muito misturadas, estão convergendo, são pressões complexas. Mas também que uma mirada estratégica sobre prioridades para diferentes empresas, para diferentes setores, eu acho um caminho para esclarecer qual é a direção de transformação da sustentabilidade, que os executivos, os CEOs e a gente que aqui no Brasil e em outros países a questão da sustentabilidade não é a prioridade, necessariamente, começam a entender o câmbio cultural, que num contexto de mais risco, os modelos de negócios sustentáveis é o único caminho para ser competitivo no mercado a largo prazo. Muito obrigado.